Os transtornos psiquiátricos se tornaram um dos principais problemas de saúde pública nos últimos anos. E a pandemia parece que deu um zoom nessa situação como um todo. Cada vez mais é comum ver consultórios de psiquiatria lotados, assim como os hospitais psiquiátricos. Hoje, no Alba Entrevista, o nosso bate-papo é sobre os mais diversos distúrbios mentais que vão desde a bipolaridade à psicopatia. E para falar sobre esse universo da mente humana, é que eu converso com o psiquiatra Jader Ferraz, ele que atua, que é jovem, minha gente, atua com pessoas que sofrem de transtornos mentais e dependência química, é diretor médico do Espaço Bom Viver aqui em Salvador, além de professor preceptor de psiquiatria do internato da Unime e também da IPMED, que é o Instituto Especializado em Pós-Graduação Médica. Nossa, quando a gente olha assim, vai falar com um médico psiquiatra, boa tarde, viu, boa doutor? Tarde, a gente imagina que era mais um senhor. É né? normal, eu tô vendo isso um acontece, jovem aqui, né? Sim, é verdade. A psiquiatria vem se modernizando muito e a intenção da gente é cada vez mais levá-la a mais pessoas que precisem. Olha, eu quero já começar entrando nesse assunto de como a gente pode, doutor, identificar um transtorno mental. A gente sabe que são vários transtornos mentais, né? Sim. Mas como é que a gente pode identificar? Como é que a pessoa lida, né? Geralmente, a gente identifica o transtorno mental a partir do momento em que a pessoa muda o seu comportamento. A pessoa vem num comportamento natural, realizando as suas ações, as suas práticas diárias, o seu dia a dia, o seu cotidiano. E a partir de um dado momento em diante, ela começa a apresentar alterações no seu comportamento. Muitas vezes, ela vivencia essas alterações no seu próprio pensamento. A partir de um determinado momento, ela começa, depois de pensar de uma forma alterada, ela começa a ter uma alteração também no seu comportamento. Pode ser o momento de buscar ajuda. E o que é que pode causar um transtorno mental? Fatores ambientais, genética, a pessoa já nasce, Sim. Aconteceu alguma coisa durante aquela fase, seja da infância, da adolescência? Várias coisas podem desencadear um transtorno mental, mas em geral a maneira como a pessoa vivencia a sua vida pode sim gerar um transtorno mental. Fatores genéticos também podem levar a essa estrutura de doença. Uso de substâncias, muitas delas substâncias ilegais, entorpecentes, também podem trazer no cenário de construção de vida uma abertura desse quadro. Então, o indivíduo era um indivíduo rígido, um indivíduo que não tinha doença mental, faz uso de alguma substância de um entorpecente, então abre um quadro de transtorno mental. Isso também pode acontecer. E situações cotidianas vividas, né? Morte na família, dificuldade financeira, separação conjugal, algum tipo de frustração que a pessoa tenha vivido. A situação que a gente viveu da pandemia também é muito plausível. A gente viveu a necessidade de se isolar. E essa situação impositiva para que a gente tivesse a condição de salvar mais vidas, traz também uma sensação de frustração, sensação de culpa para as pessoas. De medo também, De né? medo, de pânico, de pavor. Agora, a gente costuma dizer que a pandemia, quando ela começou a existir aqui nas nossas vidas, quem era de um jeito ficou com mais aquela predominância daquele sentido, enfim. Quem já sofria um pouco de depressão ficou mais depressivo, né? Quem já bebia, bebeu mais, Sim. né? A pandemia chegou para trazer um zoom, né? Em várias atitudes e ações nossas. O transtorno de ansiedade e da depressão continuam sendo os principais tipos de transtornos que a gente tem aqui no Brasil, ou a pandemia fez com que esses dois tipos de transtornos subissem, crescessem mais? Também, né? A gente teve uma amplificação do consumo de substâncias, de compulsões, de comportamentos impulsivos, e a gente fala disso de uma forma um pouco mais detalhada. O indivíduo busca a ação impulsiva numa tentativa de controle das suas situações emocionais. Ele realiza a ação sem pensar, numa tentativa de trazer um conforto emocional. Transtornos ansiosos e depressivos também aumentaram muito no momento em que a gente deixou de fazer basicamente o que o ser humano faz, que é se socializar. Todos nós temos a necessidade e nós somos talhados para isso. Nós vivenciamos a nossa vida dividindo com o outro. Desde o momento da construção de família ou o momento laboral, a gente precisa, sim, se conectar com pessoas. E aí vem algo viral que diz, não, de agora em diante ninguém pode. Só situações extremamente basilares para a sociedade. Então, isso deixa uma marca de preocupação. E a ansiedade é isso, o ato de se preocupar em demasia. A ansiedade ela é necessária para que todos nós vivamos as nossas vidas. A gente só existe como pessoa, como ser humano, como sociedade, por causa da ansiedade. A ansiedade ela existiu
para que a gente pudesse planificar a nossa vida. Num determinado momento, quando ela traz disfuncionalidade, quando ela deixa gerenciar esses pensamentos, a gente perde esse compasso. Eu não consigo, doutor, gerenciar o que eu penso. Quando eu percebo, eu já estou pensando somente naquilo. Eu me preocupo demais. Eu preciso, a todo momento, fazer alguma coisa, né? antecipatória. As ações, né? Isso. Então, isso começa a construir um transtorno ansioso. A pessoa começa a experimentar essa preocupação em demasia. Pensamento acelerado, dificuldade de iniciar o sono. Parece que tem um plug, um conector USB que eu tenho vários pensamentos só quando eu deito a cabeça no travesseiro. Cochilo no sofá, deito para dormir, não consigo. Então, esse modus operandi de doença, de iniciar a preocupação em demasia, é o que a gente entende como um transtorno de ansiedade generalizado. O cérebro humano ele não consegue, com competência, experimentar isso por muito tempo. Então, durante semanas e meses, a pessoa experimenta só a preocupação, o desespero emocional de não conseguir frear esses pensamentos. E aí ela começa a sentir duas coisas, frustração e culpabilidade. Eu não quero sentir isso. Eu não sei por que eu sinto isso. E a partir desse momento, ela começa a experimentar, flertar com sintomas depressivos. E a gente chama isso de transtorno misto. Então tem ligação? Tem, pode o haver, transtorno sim. de ansiedade com a depressão é um pulo, é um passo. A pessoa que tem o transtorno de ansiedade para chegar até a depressão? Para algumas pessoas, sim. Algumas pessoas conseguem viver com ansiedade durante anos, décadas. A ansiedade ela é positiva em algum grau. A pessoa ansiosa ela se conecta com as ações. A partir do momento que ela se torna doença, ela não consegue realizar os seus atos. Então, eu não consigo, doutor, frear a minha cabeça e me focar em algo. Eu decido fazer várias coisas e não acabo nada. Para algumas pessoas, isso traz frustração e culpa. Frustração e culpa desencadeia outras condições. Isolamento social, falta de vontade de fazer as coisas. A psiquiatria chama isso de anedonia. Perda do prazer das ações de vida. E isso é o cerne, é a situação básica da depressão. Simplesmente, doutor, de algum momento em diante, eu perdi a necessidade de realizar, a vontade de fazer as coisas. Eu me isolei, eu decidi que eu não deveria mais fazer nada. E aí a pessoa experimenta, sim, um quadro depressivo. Então, quando você pergunta, a ansiedade é um pulo? Para algumas pessoas, sim. Outras pessoas vão viver a vida toda em ansiedade, sempre preocupada, sempre no cenário de doença, com esse foco de não conseguir realizar todas as suas ações. Mas para algumas pessoas, há essa experimentação mista e para outras, somente o quadro depressivo, que é a perda do prazer. O tratamento nesses dois casos, né, que voltando a falar, que são dois tipos de síndromes, na verdade, síndrome de ansiedade, né? Na verdade, são três, me perdoe. São três. Transtorno de ansiedade generalizado, transtorno misto, que seria a mescla dos dois e transtorno depressivo, que seria ela sem ansiedade. São as principais aqui, o que a gente mais tem lotados os consultórios de psiquiatria aqui no Brasil. Agora, tem cura, tem tratamento. A gente sabe que a depressão não tem tratamento, ou não tem cura, mas tem tratamento, né? Tem gente que consegue conviver muitíssimo bem com a depressão se tratando. Tem tratamento e a gente consegue alcançar êxito em mais de 70%. Por quê? Porque a farmacoterapia, os remédios, combinados com uma terapia psicológica, com a multidisciplinaridade, com a mudança de hábitos de vida, essa competência terapêutica acaba entregando para as pessoas uma saída de 70% de chance de melhora. Alguns colegas conseguem alcançar até números melhores. E a gente consegue reverter isso e fazer com que a pessoa volte à sua vida natural, dentro do seu contexto de doença, quando há transtorno depressivo e não outras coisas. Mas, em geral, o tratamento ele baseia-se justamente nisso. Aliar a condição médica, a escolha de medicamentos, terapia e atividade física. Agora, existem transtornos que têm tratamento, outros não. Há um tempo que a gente ouve falar sobre síndrome do pânico, né? E que muita gente, minha gente, banaliza achando que é frescura, viu? Como se caracteriza, então, essa síndrome do pânico? Como é que a pessoa adquire, começa, meu Deus, eu estou vivendo uma síndrome do pânico? A gente vê muito isso no meio artístico, né? E trazendo para a nossa realidade, qual a principal característica e como a gente pode diagnosticar
diagnosticar assim, a olho nu, sem ser médico, Sim, né? claro. Dizendo, nossa, acho que você está com síndrome do pânico, ou não. Só vocês que são especialistas podem dizer. O diagnóstico é algo mais, necessário, é algo mais palatável para nós. Mas o indivíduo, ele demonstra ações que podem ajudar os familiares, enfim, os entes queridos a alertá-lo a respeito disso. Então, geralmente se baseia-se no medo. O indivíduo, ele constrói um medo incoercível, ele não consegue realizar a sua ação, ele se trava. Mas que tipo de medo, doutor? Medo de sair? São vários exemplos. Pode ser desde medo de chegar sair, na janela, de altura, medo de estar em ambientes cheios. E aí, quando o indivíduo é exposto a primeira vez a esse tipo de medo que sequer ele sabia, ele trava. E aí ele começa a perceber, se eu vivenciar isso novamente, eu vou ter novamente essa condição, que é uma condição emocional associada a uma condição física, coração acelerado, falta de ar, bolo na garganta. E aí o transtorno de pânico, ele se categoriza justamente por isso. É o medo de ter outro ataque do pânico, é outro momento. Então, eu evito estar nessa condição. Tenho medo de barato, um exemplo. Então, eu vou evitar locais que tenham. Tenho medo de altura, tenho medo de avião, vou viajar só de ônibus, enfim. São vários os exemplos, mas, em geral, se categoriza pelo medo. Mas tem tratamento? Tem um tratamento, sim, geralmente ancorado em medicamentos e principalmente na terapia psicológica. A psiquiatria demorou mais de 40 anos para poder aliar-se à terapia psicológica, que hoje já é algo documental. Nós temos a terapia psicológica como um remédio, e isso é muito importante. Durante muito tempo, a gente não tinha comprovação científica de que a terapia tinha resolutibilidade. E hoje nós temos. E a gente consegue melhorar a vida das pessoas a partir da forma da mudança do ato de pensar. E a terapia faz justamente isso. Primeiro, ela reconhece o que ela sente. Olha só, isso é bastante positivo para que as pessoas conheçam. Ela reconhece o que ela sente. Depois que ela reconhece, junto, guiado pela mão do profissional técnico psicólogo, ela modifica a forma de pensar. Essa modificação da forma de pensar, gerenciando os pensamentos, gera uma modificação na forma de agir no comportamento. E não estamos falando de remédio oral, mas é um remédio. Que legal, viu? Agora eu quero fazer uma pergunta mais pessoal para ele, porque é a curiosidade que muita gente quer saber, muita gente se pergunta também, né? Pela escolha profissional, né? Sim. Você escolheu a psiquiatria. E muita gente tem aquela máxima de falar que todo médico psiquiatra é louco, né? É verdade, enfim, a gente sofre isso um pouquinho ainda. A gente ainda. ouve isso Normal, direto, né? Já é tipo banalizou, né, a profissão. E por muito tempo, como assim a gente ouvia falar, muitos de vocês psiquiatras escolhiam outra área da medicina. Sim. Como foi a sua escolha, como foi esse encontro com a psiquiatria? O que acontece? A partir do momento que eu comecei a atuar e comecei a prescrever, comecei, enfim, medicar pessoas, né? O médico faz muita coisa além disso, mas geralmente a gente medica pessoas. A psiquiatria, ela foi me preenchendo de um sentimento muito positivo. Qual é? Num determinado momento eu comecei a perceber que as pessoas voltavam para mim melhores. E eu saí do cenário prescritivo, né, medicamentoso apenas, e comecei a trilhar o caminho da seguinte forma: sou eu, o paciente, a terapia e o remédio. Não tem aquele cenário de, infelizmente nós não temos um portfólio, né, de substâncias, a gente até tem, mas a gente não tem exames. Infelizmente a psiquiatria não tem exames clínicos. E a beleza da área talvez esteja até aí. Então, no momento em que eu comecei a prescrever, comecei a atuar e comecei a melhorar a vida das pessoas, você se preenche de um ânimo e uma sensação positiva de dar sequência. E aí eu percebi que, diferente de outras áreas médicas, a psiquiatria abrilhanta a gente com isso. E aí você medica uma pessoa, ela volta com 30 ou 45 dias. Se for ansiedade e depressão, a taxa de chance de sucesso é de 70%. Então, essa pessoa volta de uma forma mais positiva, melhor. Nem que seja parcialmente. Só que você vivencia isso 6, 8, 10 vezes num dia de consultório. Então, imagine você, na sua profissão, poder vivenciar essa felicidade de poder atuar próximo a alguém e alguém dizer: não, eu estou melhor. Eu estou me sentindo bem. Isso que você fez na minha vida. Devolver a vida, né, para a pessoa que não estava achando mais graça. Que não estava achando que não tinha solução. Então, isso preenche o profissional de uma força motora, de uma sensação de continuidade. Posso dizer isso com franqueza, poucas áreas têm. Então, se eu falar mais um pouquinho, você vira também. Vou fazer medicina. Mas a vantagem da psiquiatria frente a outras áreas é justamente essa. Não que as outras não sejam valiosas, mas quanto é que vale a nossa cognição?
Quanto é que vale o nosso intelecto? Quanto é que custa a gente poder realizar as nossas ações de uma forma natural? E é isso que a psiquiatria está alcançando, demonstrando para a sociedade que, olha, nós somos uma área muito importante, porque sem ela, sem o nosso intelecto, sem a nossa condição mental, normal, natural, a gente não consegue atuar. E aí a gente consegue devolver grande parte das pessoas para a sociedade de uma forma limpa, em conjunto com outros profissionais. Olha, e a mente humana, ela é incrível, viu, minha gente? Ela é incrível, ela é enorme. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco aqui, as facetas da mente humana e como as pessoas têm utilizado a mente humana para o lado criminoso, para o lado do mal. E a gente vai falar sobre os diversos distúrbios da mente humana, principalmente focado com a psicopatia. Será que alguém já nasce psicopata? Dr. Jader vai explicar para a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Alba Entrevista, hoje batendo um papo sobre a mente humana e os diversos transtornos mentais com o psiquiatra Jader Ferraz aqui com a gente, jovem psiquiatra aqui. Fala um pouquinho desse trabalho que você está à frente, né, como diretor médico do Espaço Bom Viver. Isso, né? Isso que fica aqui em Salvador, no bairro do Iapeí. Nós temos 2 unidades. Nós temos uma unidade de internação e funcionamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quem tem alguma demanda emocional, quem tem alguma demanda psiquiátrica, quem não está bem emocionalmente, deve procurar ajuda. E a ajuda é fornecida 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um profissional médico de plantão. Então, nós temos colegas habilitados para poder atuar e atender pessoas que possuam alguma demanda emocional. E temos uma segunda unidade que fica no Passeio, que é a unidade de consultas. O Espaço Bom Viver Consultas, consulta letiva de consultório, que a gente marca a consulta e dá sequência a um tratamento quando há necessidade, tratamento medicamentoso combinado com tratamento psicológico que a gente também realiza. Estava conversando aqui com o Dr. Jader, falando sobre aquele tipo de, né, de que a gente tem na memória, de filmes, de documentários, que levam a gente a achar, né, que todo local que cuida, né, que faz todo o tratamento em dependentes químicos, em pessoas que estão com distúrbios mentais, é uma espécie de sanatório, né? Como a gente falava, né? De manicômio antigamente, né? E ele disse que não, que isso não existe mais. Esse lance de, como é? Camisa de força. Camisa de força já não existe mais, a gente não usa mais. A gente vê muito isso nos filmes ainda, eu não alcancei na minha... Como é que pequena hoje, experiência. aquela pessoa que tem um distúrbio mais agravado, ela é tratada quando ela chega, assim, no espaço como o que você é diretor médico? Bem, primeiro ela é avaliada por um médico, sempre, todas as vezes, independente do dia e da hora, ela é avaliada por um profissional médico. A partir daí, a conduta médica é cerceada a partir do momento que é avaliado, ponto. Dado o médico essa conduta, a internação é realizada. Dentro do que a gente imagina como algo ideal, o paciente ele precisa, depois da conduta feita e a família também em comum acordo, ele precisa de um tratamento cada vez mais alargado. A intenção de tratar a pessoa de uma forma dopativa, sedativa, passou. Hoje a gente precisa da pessoa lúcida, acordada, para poder ajudá-la. Então é isso que a gente vê nos filmes, não existe mais, não, né? Jamais, de dopar, e até às vezes a pessoa não tem nem problema. Isso. E aí acaba adquirindo, entre aspas, né? De tanta coisa que sofre, né? Sim. Como o bicho de 7 cabeças, né? Interpretado por Rodrigo Santoro. Hoje a gente faz, sim, algumas intervenções quando necessário. Existe um tipo de doença chamado surto psicótico. O indivíduo, ele realmente fica numa situação de agressividade muito lancinante. Ele precisa, naquele momento, de um freio químico. A gente usa uma boa medicação que dura entre 2 e 3 horas, no máximo 6 horas, e aí ele recobre a consciência. E a partir daí é dialogado com ele. Então, depois da internação, ele adentra o hospital e ele vai receber o suporte da terapia psicológica. Nós temos uma assessoria esportiva também que funciona o dia todo, todos os dias, de domingo a domingo, para que ele faça prática de atividade física, porque a gente entende lá dentro isso, com prática de atividade física na água, hidroterapia, atividade física no campo externo, que nós temos 16 mil metros quadrados. Então, a gente tem espaço para Cooper, para caminhada, nós temos academia, nós temos espaço de piscina. Então, o indivíduo ele é entregue a um tratamento mais amplo, diferente de outrora, que a gente
tinha somente a ferramenta da medicação. Hoje a medicação ela é uma parte de um todo. E aí o indivíduo vai passar por avaliações psicológicas, avaliações médicas e toda essa expertise multidisciplinar para ele melhorar o quanto antes e receber alta, para voltar para o seio familiar. Porque a gente entende que estar fora do seu ambiente familiar não é positivo. Quando a pessoa agrava do ponto de vista clínico, ela vai para o hospital. Tem que existir um hospital, tem que existir um ambiente para a gente internar uma pessoa. Se a gente sente uma dor no peito, a gente faz o quê? A gente vai ao hospital, faz uma avaliação e recebe alta. A intenção da psiquiatria é a mesma, vai receber alta a partir do momento que o indivíduo já está conectado com a sociedade, com a realidade novamente, e volta para o seio familiar, aí sim para dar sequência a algum tratamento quando necessário. E essa parada, né? Esse tratamento lá, ou em qualquer outro funcionam todos iguais. Né? Não tem, então, contato com a família? Tem, nós fazemos visitas, sim. Que é cronometrada? Isso, em geral a visita ela é cronometrada por uma necessidade e um rigor técnico apenas. Geralmente as visitas ocorrem uma vez por semana. No momento da pandemia a gente utilizou a tecnologia, todos nós usamos a tecnologia positivamente, então videochamadas, né? Acabavam pelo menos quebrando um pouco essa dificuldade da distância, porque a gente entende, eu interno um familiar. Como é que ele está? Está se alimentando? Está dormindo? Como é que ele está? Está tomando remédio? Ele está melhorando? Então, a pandemia impediu a visita física, mas alicerçou na gente a necessidade do uso da tecnologia. Então, acontecia a visita virtual. E hoje a gente faz a visita, geralmente a visita às quartas também. Então, é o momento que o familiar tem para ele poder interagir e estar próximo do seu ente querido. Isso é importante, doutor? Esse afastamento assim temporário da família no tratamento? Em grande parte sim. Por quê? Porque ele vem de uma demanda emocional grave imerso ao seu seio familiar. Então, esse distanciamento inicial é importante para, primeiro, o indivíduo reconhecer-se em doença, e depois o indivíduo perceber, poxa, eu estou num tratamento intensivo. A internação basicamente é isso, é um alargamento, é um alicerce maior de tratamento, só. E a partir do momento que o indivíduo melhora, ele recebe a alta. Só para você ter ideia, a gente faz uma avaliação ao paciente uma vez por mês, médica. Lá ele é visto 3 vezes por semana pelo psiquiatra. Geralmente as pessoas fazem uma consulta semanal com o psicólogo. Ele é visto 3 vezes por semana pelo psicólogo, ou em maior quantidade quando há necessidade. Então a gente amplifica o tratamento e acelera o processo de melhora para ele, estando estável, retornar. Agora vamos falar no assunto que eu sei que vocês estão querendo, né? Psicopata e psicopatia. O que é que difere um termo do outro? É apenas o termo de doença, psicopatia, e o psicopata é o indivíduo que tem uma psicopatia. Basicamente é isso. E o psicopata, ele nasce psicopata ou ele adquire a psicopatia, a maldade, a falta de empatia, né? Não tem sentimento, por conta de algo que aconteceu com ele? A gente ainda está em solução dessa resposta, mas hoje nós temos uma resposta que sim, ele nasce e ele precisa de uma expressão ambiental. Então há uma carga genética ali e, em geral, o indivíduo vai ter uma vivência que pode ser uma vivência branda, moderada ou grave em relação a algum trauma, e isso pode eclodir e o indivíduo abrir esse cenário de doença. E a gente tem como saber, né? Porque a gente sabe que o psicopata ele é bem teatral, né? Por vezes, bem teatral, tem um comportamento dissimulado. A gente tem como perceber que estamos ali diante de uma pessoa com essa psicopatia, com um psicopata? A gente está lidando com um psicopata? Volto de novo ao mesmo ponto. Diagnosticar, não. Mas pelo menos abrir os olhos, pelo menos trazer à baila a possibilidade de uma avaliação. Então, se a criança ela começa a ter um comportamento dissimulado, ela começa a ter um comportamento alterado da realidade, fala A para um adulto, B para outro, é natural da criança isso? Numa parte inicial de construção de personalidade, sim, mas se isso se mantém, se ela começa a tirar vantagens a partir desse tipo de comportamento, se os adultos ao redor começam a perceber que ela faz isso o tempo todo, será que essa criança não merece uma avaliação? Todos nós devemos passar por avaliações médicas de forma cotidiana. O sexo feminino passa muito mais. Vocês se acabam passando de uma forma anual. Vocês se cuidam muito mais. Mas qualquer um de nós devemos ou podemos passar por avaliação mental também. Seja até o teste psicológico para a carteira de motorista, enfim. Então, se o indivíduo age de uma forma antinatural, ele merece ou não uma avaliação? E a avaliação vai ao encontro do medicamento? Não.
vai ser feita uma avaliação, vai ser feita uma consulta e a partir daí vai se definir ou não um tratamento. Dentro da definição de tratamento, vai haver ou não necessidade de remédio. É difícil, né? Então, a gente diagnosticar, no caso, vocês, psiquiatras, um psicopata. Em geral, é bem difícil a partir do grau da psicopatia. Porque existem graus também, né? Isso, é uma escala de cores, né? Seriam gravidades. Sim. Mas essa interface de avaliações contínuas vai abrindo para a gente essa possibilidade diagnóstica. Então, o indivíduo vem já com uma demanda de atos dissimulados. Faz ações com ganho secundário como consequência. Eu faço a ação A para ter o ganho secundário B, que pode ser um ganho sexual, pode ser um ganho financeiro, pode ser um ganho afetivo, de status. E a gente começa a perceber que esse indivíduo não consegue se relacionar muito bem socialmente, mas sempre com esse cunho. Vou fazer esse tipo de ação porque eu sei que eu consigo, com essa ação, ter esse ganho. E as pessoas ao redor começam a perceber. Isso é uma característica que pode ser alusiva a um transtorno de psicopatia. E, geralmente, isso é conectado a quê? A falta de arrependimento. É um indivíduo que faz e não se arrepende. Então, quando você faz algo de ruim para com alguém, contra alguém, você se arrepende, você se desculpa. Se esse arrependimento é genuíno, a gente vai vivenciando a vida, a gente vai vai crescendo, a gente vai se enchendo de experiências e a gente começa a perceber, poxa, aparentou ser genuíno. Isso é natural. Não, ele fez o ato, não se arrependeu ou disse que se arrependeu, mas de uma forma equivocada, de uma forma apenas para o ganho secundário. E isso vai alicerçando a possibilidade dele passar por uma avaliação. Isso vai ser trazido para a gente e a gente, em avaliação com o que o indivíduo fala e com o que a família fala, chegar num desfecho de diagnóstico. A gente vê muito isso em casos já sentenciados, né, doutor, aqui no Brasil. O caso de Suzane von Richthofen, né, que tem esse quadro de psicopatia mesmo, aliás, de psicopata mesmo, né, que não se arrependeu pelo que fez e que muita gente falou, mas ela se arrependeu quando o juiz falou que ela ia pegar 39 anos, né? Ela se arrependeu porque ela pegou 39 anos. Isso, exatamente. Né, do ato que ela fez por ela pegar 39 anos, mas do fato em si de ter matado os pais, não. Existem outros elementos que facilitam também para a gente. Além do indivíduo não ter o arrependimento, geralmente são indivíduos que se acham maiores do que são ou maiores do que os outros, que os pares. E que não são. Claro que não, porque todos nós somos do mesmo tamanho. Mas, geralmente, o indivíduo psicopata ele tem a sensação de que ele consegue manipular ao redor e ele, dentro desse processo manipulatório, ele se acha superior aos outros. Só que ele se denuncia quando ele faz isso. Isso a gente consegue pensar também em avaliações. Então, existem graus de perversidade, né? Sim, claro. Do psicopata, da psicopatia, que a gente também não consegue discernir a olho nu. Vocês sim. E algo bacana também que eu acho, principalmente, né, doutor, não sei, você que é médico, especialista em psiquiatria, para quem está querendo adentrar essa área, os estudantes, né, de psiquiatria, existem vários, agora a gente tem vários canais no YouTube, de vários profissionais. É um meio também para a gente entrar, a gente avaliar, ver como é que esses médicos avaliam esses casos, principalmente os casos já sentenciados aqui no Brasil, Suzane von Richthofen, Guilherme de Pádua, e por aí vai, até para ter um olhar clínico em relação às diversas formas de psicopatia? Sim, o conhecimento ele é público e ele tem que ser publicizado cada vez mais. Então, se um jovem médico tem o interesse de adentrar essa carreira que, a meu ver, é brilhante, eu sou suspeito, se ele tem o desejo de entrar na carreira psiquiátrica, quanto mais ele puder absorver conhecimento, seja de onde for, melhor. Claro que há, infelizmente, né, do ponto de vista acadêmico, dificuldades de aceitação. A partir do momento que você busca qualquer coisa. A internet tem esse ponto também de incômodo. Mas, a meu ver, é sempre melhor o indivíduo buscar o conhecimento. E os canais hoje estão cada vez mais profissionais. Nós temos colegas muito competentes que dão depoimentos, que produzem conteúdo de qualidade e que, por vezes, trazem essa sensação de interesse para que as pessoas possam se conectar cada vez mais com a psiquiatria. Porque quem da gente não conhece alguém que tem alguma demanda emocional, ou até a gente não tenha passado em algum momento na nossa vida por uma demanda emocional, vai haver necessidade de tratamento ou não, a avaliação nossa pode ajudar junto com a avaliação psicológica. O tratamento é medicamentoso ou não, isso vai ser definido em consultório. Mas
grande parte de nós, se não de forma global, todos nós já passamos por alguma demanda mínima, nem que seja algo traumático, porque a vida humana exige que a gente passe. Só para finalizar, eu já estava esquecendo aqui, mas me sopraram, sobre os transtornos que a gente tem, principalmente em relação ao humor. Sim. Né? A gente tem a bipolaridade, tem o borderline, né? Isso. Qual que difere um do outro? Porque eu sei que também, principalmente borderline, é difícil de se relacionar uma pessoa que tem, né, borderline. O transtorno afetivo bipolar, ele se caracteriza por um quadro de mania eufórica. O que é isso? O indivíduo, ele apresenta de uma forma paroxística do nada, ele apresenta um momento de euforia, um estado de estar ligado na tomada, falta da necessidade de sono. O indivíduo, ele acha que ele não precisa dormir mais do que meia hora, uma hora, e ele já descansa. Maria, Deus ele se sente dono do mundo, mania de grandeza. Ele entra em dilapidação de patrimônio, ele faz tudo a tempo todo. Então, o estado de mania eufórica caracteriza o quadro bipolar. Há um determinado tempo, precisava ter o quadro depressivo também para ter o diagnóstico de bipolar. Hoje não. Hoje a psiquiatria entende que teve esse momento de mania eufórica. Isso é bipolaridade. Então o indivíduo fica agitado, fica inquieto, ele fica no estado de ligado na tomada. A diferença do border é que o indivíduo também fica agitado, inquieto, mas ele tem uma má relação com a sua personalidade. Ele não consegue relacionar-se consigo mesmo e com as outras pessoas. E a partir disso ele pode gerar atos impulsivos, que é aquilo que a gente falou no início. O indivíduo não pensa, planeja e realiza, ele pensa e age, que é a impulsividade. Ele tem uma dificuldade de autoimagem. O bipolar não experimenta isso. Então, é um indivíduo que pode mudar a sua autoimagem o tempo todo. E o indivíduo pode gerar automutilação, que é a questão da pessoa se cortar numa tentativa, de repente, de controle dos seus eventos emocionais, sentindo dor. O bipolar também não experimenta isso. Então, são características diferentes, mas há sintomas de interseção. Agitação, inquietude, essa mudança de humor. A diferença é que o indivíduo bipolar precisa da mania eufórica e o indivíduo que tem borderline tem uma má relação com a sua própria personalidade. Entendeu? Nossa, entendi. Explica bem, né? A tua que é professor. Obrigado. Né? Oh, obrigada, obrigado, eu que agradeço a sua presença aqui. Foi muito claro pra gente aqui, a gente entendeu muito bem, eu acredito, porque ele fala numa linguagem bem clara, né? Diferente de muitos médicos que a gente tem dificuldade de entender, porque acho que estão falando para os médicos também, né? É verdade. E quem quiser procurar ajuda, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? É importante reconhecer que precisa de ajuda. Sim. Reconhecendo que está passando por alguma dificuldade, seja ela por conta de drogas, né? De bebida alcoólica, ou até mesmo do que está acontecendo, não consegue raciocinar em relação a perda, luto, né? Faz o quê, doutor? Procura onde? Onde é que esse espaço se esconde, doutor, aqui em Vamos Salvador? lá. O Espaço Bom Viver está no IAPI, funcionamos 24 horas, todos os dias. E possuímos também o Espaço Bom Viver Consultas, ficamos no Tropical Center, em primeiro andar, próximo ao Itaigara. Então, procura a gente, venha, a gente vai estar lá para dar suporte. Quando você não estiver bem emocionalmente, ou quando um familiar, um ente querido que te ama também perceber você fora desse contexto emocional positivo, procura a gente está lá para dar suporte, para acolher. Pronto. Quer coisa melhor do que isso, minha gente? A gente procurar ajuda. Aliás, todos nós precisamos viver assim, em união e, sempre que for preciso, buscar ajuda, seja ela qual for. A gente vai ficando por aqui, viu, doutor? Muito obrigada pela sua participação. A gente que agradece. Aqui, um abraço. Viu? Obrigado. Então a gente vai ficando por aqui, minha gente. Você continua aqui na programação da TV Alba. Tchau. Tchau.